principalmente a abertura dessa segunda edição do nosso curso de pós-graduação aí, que se não fosse a Unijuí com essa força, a gente não teria já tantos especialistas da primeira edição. Tenho certeza que essa segunda edição será um sucesso como foi a nossa primeira. Então, já começou a gravar, né, Graciela? Vamos dar início, então. Quero convidar vocês para ouvirem agora a nossa cerimonialista, professora Luciene Brum. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Ato Nacional do Folclore Brasileiro 2026. Uma noite histórica em que o Brasil não apenas celebra a sua cultura, mas organiza o seu futuro. Hoje, dois marcos estruturantes se encontram em um mesmo ato institucional. O lançamento da Carta Brasileira de Folcloristas e a cerimônia oficial da abertura da segunda edição da pós-graduação em Folclore e Artes Populares. Um encontro entre memória e construção, entre tradição e formação, entre o que somos e o que decidimos ser. Passamos à composição da mesa virtual desse ato nacional do folclore brasileiro. Para este momento solene, convidamos para compor a mesa virtual as seguintes autoridades: Dr. Daniel Knebel Baggio, vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unijuí. Dr. Adelar Francisco Baggio, coordenador do curso. Dr. José Fernandes Pereira, coordenador do curso. Especialista Graciele Vada Zardim, coordenadora do Núcleo de Educação Continuada. Mestre da Cultura Popular, Senhor Gabriel de Souza Martins, Mestre Gabi. Representando a IOV Brasil, Pontão de Cultura, a presidente da Comissão de Ciência e Pesquisa, professora Lilian Vogel. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução dos hinos desta solenidade. Inicialmente, o hino nacional brasileiro e, em sequência, o hino da IOV Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com passo forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso tempo, a própria morte. Idolatrada salvação. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada.
deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lava-lutos negras estrelado, vestido verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue da justiça clama forte, verás que o tempo não pode a luta, inteligente adora a própria morte, terra adorada, entre o Brasil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Graciela. Graciela, deu certo. Só um minutinho que ele tá um pouquinho lento, ele não tá aparecendo pra vocês ainda, né? Vamos gritar, eu e você, e eu venha ao ver, e eu venha ao ver, sempre unidos iremos vencer. Olá, meus companheiros de jornada, temos
temos uma bela missão: defender a nossa tradição, o folclore e a paz e a nossa pátria. Cabe a todos nós defender com amor e muita emoção, pois o ruim ou o bem está no nosso coração. Somando as diferentes culturas que despertam o estudo e o saber, tornam irmãos, são elas que nos fazem crescer. E eu venho, e eu venho, sempre unidos iremos vencer. E eu venho, sempre unidos somando as diferentes culturas que despertam o estudo e o saber. As diferenças que nos tornam irmãos, são elas que nos fazem crescer. E eu venho, e eu venho, sempre unidos iremos vencer. E eu venho, sempre unidos iremos Dando continuidade, convidamos para a acolhida institucional, representando a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, Dr. Daniel Knebel Baggio, vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão. Ótima noite a todas, a todos que aqui estão. É uma alegria muito grande iniciar o curso de pós-graduação em folclore e artes populares, essa segunda edição. Uma saudação especial ao presidente Clerton, né, da mesma forma ao professor Adelar Baggio, ao professor José, Laírton, que aqui está, e a cada um de vocês que aqui se fazem presente. Clerton, em nome da Unijuí, é uma alegria muito grande conseguirmos e darmos início a essa segunda edição do curso de pós-graduação, uma grandiosíssima alegria. Estivemos juntamente com você, Clerton, lá em Olímpia, e novamente agora, nesse ano também, houve uma forte divulgação, e sabendo da importância desse curso de pós-graduação, para cada vez mais ampliar a qualificação na temática do folclore e artes populares ao redor do nosso imenso e querido Brasil, em cada uma das regiões, em cada um dos estados. A primeira edição já contou com cerca de 50 pessoas, agora estamos com próximo de 40 estudantes, e isso mostra a força do folclore e da cultura popular no nosso Brasil. A Universidade, a Unijuí, é apoiadora e sempre muito presente na cultura, principalmente a partir da nossa Expofest aqui em Juí, na nossa capital mundial das etnias. Então, para nós, nos torna uma alegria muito grande. Da mesma forma, dizer para cada um de vocês que o curso ele vai ocorrer de maneira online e que a universidade está à disposição, a Graciela logo vai conversar com vocês, mas à disposição para o que vocês precisarem. Da mesma forma, o professor José e o professor Adelar Baggio, que conduzem aqui a coordenação do curso. Um curso totalmente pensado para vocês e que vocês possam ter maior aprendizado e troca, principalmente, possível. Sempre ressalto que um curso de pós-graduação, ele precisa de 3 pilares chaves. O primeiro pilar são vocês, estudantes, folcloristas,
das Artes e Culturas Populares também, que aqui estão conosco. Então, trazer a experiência de vocês para a troca. Os professores são o nosso segundo pilar. Professores que tenham prática, professores que tenham conhecimento teórico da mesma forma e que instigam a pesquisa e as trocas de vocês. E da mesma forma a instituição como um todo, que eu trago aqui como a Graciela e toda a equipe do Núcleo de Educação Continuada, que vai estar em contato com vocês para qualquer dúvida que vocês tenham, tanto das aulas quanto da parte também burocrática, operacional da nossa instituição. Então, esses 3 pilares fazem com que o sucesso esteja presente e seja alcançado certamente. E, como eu digo, quanto mais vocês, estudantes, trouxerem experiências e também nos ajudarem para as trocas, seja a partir de perguntas, exemplos, mais fortalecerá e mais tornará esse curso de pós-graduação importante e relevante para cada um de vocês. Então, perguntem, estabeleçam uma troca e, principalmente, aproveitem o curso que aqui será ministrado, tá bem? Novamente, Clérton, muito obrigado pela parceria com a IOV Brasil, ela é muito importante para a Unijuí, sabes muito bem que a Unijuí está à disposição, não apenas para o curso de pós-graduação, mas para outras ações que a IOV vier a realizar. Tão importante a IOV é aqui para Ijuí, pelo selo que nós temos de capital mundial das etnias, que nos deixa muito feliz e é muito importante para nós. Da mesma forma, o digo para o curso de pós-graduação que levamos aqui para a 2ª edição. Que tenhamos, Clérton, pela frente ainda uma 3ª turma, quem sabe uma 4ª turma, e que assim seja possível, tá bem? Um forte abraço desde aqui a Unijuí, e novamente, qualquer solicitação, né, estamos à disposição. Obrigado, e uma ótima noite. Registramos nossos agradecimentos ao Dr. Daniel Baggio, vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unijuí, e convidamos, neste momento, para uma breve manifestação representando o Núcleo de Educação Continuada da Unijuí, a especialista Graciele Vadas Zardim. Boa noite, então. Eu sou a Graciele, trabalho no Núcleo de Educação Continuada e nós vamos nos encontrar muito durante o curso, né, online. E estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer o voto de confiança na nossa universidade, neste projeto que foi pensado com tanto carinho, e dizer que no que vocês precisarem a gente está à disposição, tá? Os detalhes sobre a oferta, o professor José depois vai comentar um pouquinho, e no primeiro dia de aula a gente vai falar de todos os detalhes das aulas e tudo mais. Caso vocês saibam de alguma pessoa que ainda tenha interesse em ingressar na turma, há a possibilidade de ingressar, vocês têm o nosso contato e estamos à disposição. Quero dizer para vocês para aproveitarem ao máximo aí, e com certeza será mais um sucesso essa turma aí que a gente organizou com muito carinho, que teve adequações, que só teve melhorias, né, e cada dia vai ficar melhor. Então, muito obrigada a todos vocês e um ótimo curso. Agradecemos a sua participação, professora Graciele. Dando continuidade, convidamos para o uso da palavra, representando a IOV Brasil, Pontão de Cultura, a presidente da Comissão de Ciência e Pesquisa, professora Lilian Vogel. Boa noite a todos, é com imenso prazer que estamos aqui reunidos mais uma vez, um público muito grande presente aqui virtualmente, e tenho só que agradecer à Unijuí por acreditar nas propostas da IOV, nesse público do folclore e das culturas populares, e proporcionar um curso de altíssima qualidade para todos, e desejo que realmente, como o professor Daniel comentou, que venham outras edições aí mais para frente. Fico muito feliz de fazer parte da IOV e dessa parceria com a Unijuí, que nos coloca numa outra posição dentro dos estudos do folclore e das artes populares. A IOV estará sempre junto e estamos à disposição
para que essa parceria continue sendo sempre importante e profícua aí para os próximos anos. Muito obrigada. Obrigada, professora Lilian. Convidamos agora para uma breve apresentação institucional da Unijuí, promotora do curso de pós-graduação. Com mais de 65 anos de história, somos uma instituição forjada pela força de profissionais da educação, inspirados pelo poder da transformação através do conhecimento, sempre buscando reinventar-se ao longo da sua trajetória junto ao impulsionamento do desenvolvimento regional. A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, se consolidou como uma instituição que forma profissionais de excelência junto dos seus mais de 30 cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. Não obstante, também é referência no Lifelong Learning, com uma oferta de qualificação contínua, seja por meio de um grande número de especializações, MBAs e qualificações profissionais ofertadas anualmente, ou ainda pelos 6 programas de mestrado, 4 programas de doutorado e 1 programa de mestrado profissional, todos reconhecidos pela CAPES. A Unijuí é ainda uma das principais referências em pesquisa e inovação, tendo pesquisadores e estrutura com ampla tecnologia, que servem para o desenvolvimento de habilidades importantes para a formação profissional, além de realizar pesquisas de ponta, que contribuem com o ambiente no qual estão inseridos. Transformar realidades, sonhos e pessoas é o nosso propósito como universidade. Nessa constante busca pela transformação, existe um caminho a ser trilhado e o qual é guiado por um ensino de qualidade, pelas descobertas da pesquisa, pelas experiências da extensão e da cultura. Unijuí, um lugar para viver, aprender e transformar. Entramos agora em um momento de celebração da formação, do conhecimento e da continuidade dos saberes. Um momento que traduz, na prática, o compromisso com a valorização do folclore brasileiro por meio da educação, da pesquisa e da transmissão dos saberes. A segunda edição da pós-graduação em folclore e artes populares representa mais do que a continuidade de um projeto. Representa a consolidação de um caminho construído com seriedade, dedicação e propósito. Um curso que nasce da parceria entre a Unijuí e a IOV Brasil, instituições comprometidas com a preservação, a valorização e a projeção da cultura popular brasileira. Passamos agora ao vídeo do curso de pós-graduação. Só um minutinho, é um pouquinho lento, porque ele é um vídeo mais pesado, mas já está entrando. Na sociedade em que vivemos, na tecnologia que consumimos, nas organizações internacionais, vivemos um mundo em transformação.
E você, vai continuar onde está? Especialize-se para seguirmos juntos nos caminhos da ascensão do folclore brasileiro. Tradições, culinária, sustentabilidade criativa, tesouros e mestres imortais, sabedorias populares, mitos e lendas. O folclore brasileiro num só lugar. Curso de pós-graduação, Folclore e Artes Populares, Cultura, Desenvolvimento e Gestão. Junte-se a nós. Para uma apresentação institucional do curso, nós convidamos o coordenador do mesmo, Dr. Adelar Francisco Baggio. A palavra está à disposição do coordenador, Dr. Adelar Francisco Baggio. Acho que podemos passar para o professor Josei. Dando sequência, então, nós convidamos para apresentar esta segunda edição da pós-graduação em Folclore e Artes Populares, o Dr. José Fernandes Pereira, também coordenador do curso. Muito bem, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao Unijuí, à segunda edição do curso de Folclore e Artes Populares. Então, eu sou o professor José, e junto com o professor Adelar Baggio, nós estamos novamente aí à frente da coordenação, né, das atividades do curso. Eu organizei rapidamente aqui para vocês, eu não quero estender muito tempo, quero apenas fazer uma breve explanação sobre a estrutura do curso, as novidades, algumas coisas que foram modificadas e repensadas aí até devido à experiência que a gente teve com a primeira oferta. Então a gente conseguiu melhorar alguns aspectos e eu gostaria de apresentar brevemente para vocês essa estrutura geral. No próximo dia 28, nós teremos a primeira aula, né, a aula oficialmente, então, a primeira aula do curso, e nesse momento, então, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais ampla da estrutura, dos mecanismos de avaliação, etc. Então, hoje é mais para ter um panorama geral e até para ficar registrado aqui essa organização e para que vocês também possam levar à frente essa ideia e convidar outros a fazerem parte desse movimento que ainda está começando e pode tranquilamente receber novos inscritos. Então, nós temos um propósito, né, bastante claro, né, que é a transformação e o reconhecimento do patrimônio histórico-cultural em ações práticas de gestão e desenvolvimento. Então, nosso propósito, assim, é efetivamente pensar a cultura como um alicerce que una, né, social, culturalmente, o motor de desenvolvimento das comunidades nas quais a gente está inserido. Então, do ponto de vista da identidade, proteger e salvaguardar a memória e os saberes e fazeres tradicionais, e dinamizar a economia criativa, gerando inclusão social, emprego e renda nas nossas localidades, a partir desse movimento da cultura. A nossa bússola, né, nosso marco de orientação é o marco da Unesco, em 3 movimentos. A partir de 2003, a Convenção de Salvaguarda de Práticas, Representações e Técnicas. Em 2006, a Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. E de 2012, a Convenção que orienta as novas técnicas para a preservação global. Então, esse é o nosso expediente intelectual, vamos dizer assim,
que está alinhado às diretrizes para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, também como um parâmetro fundamental das nossas ações. A nossa jornada, então, de 360 horas, ela se distribui em 3 eixos, tá? E tem como objetivo principal, o objetivo maior, assim, ao longo dessas 360 horas, ao longo desses 3 eixos, sistematizar de modo prático e efetivo, vamos dizer assim, um projeto de intervenção local. Então, a proposta é que, ao longo do curso, cada acadêmico vá construindo um projeto, ou pelo menos uma ideia de um projeto, que possa levar em consideração as suas respectivas realidades culturais, locais e regionais. Então, para isso, todos os eixos vão se alinhar ao objetivo final do curso. Tá? Então, o curso ele não tem obviamente, um TCC de forma tradicional, mas, de certa forma, a gente vai produzindo essa documentação ao longo dos eixos, como o mecanismo de avaliação de cada eixo, e a gente vai compondo esse documento, de modo que lá no final do 3º eixo a gente já está com esse documento praticamente constituído, e aí fica mais fácil da gente pensar em uma estrutura de projeto. Então, que eixos são esses, gente? O primeiro eixo é o eixo da cultura, então é a nossa raiz, tá? Compreensão profunda da identidade e do patrimônio é o pontapé inicial, é o marco inicial dos nossos estudos. Num segundo eixo, nós vamos estudar o desenvolvimento, então a expansão da cultura, pensando na conexão com o turismo, com tecnologias e com as cidades. E no 3º eixo é o eixo da ação, então um eixo de gestão e produção. É ali que a gente vai trabalhar com ferramentas de mercado, com as legislações e com mecanismos aí de investimento em empreendimentos locais e regionais. Então, vamos pensar o nosso primeiro módulo aqui, o nosso primeiro eixo. Então, está aqui bem forte, né, a nossa matriz, a nossa identidade coletiva, né, é a partir desses 4 elementos-chave aqui que se distribuem entre as 9 disciplinas do módulo. Então, vamos trabalhar com o conceito de antropologia. Dentro da antropologia cultural, nós vamos fazer aí vamos nos deter num olhar um pouco mais atento para o conceito e para a prática da etnografia, ou seja, métodos de pesquisa e de compreensão, né, dos mecanismos pelos quais operam as culturas locais e regionais. Vamos também nos debruçar e entender um pouquinho mais sobre as matrizes culturais que compõem a identidade brasileira. Então, as matrizes que a gente considera os povos originários, né, os grupos indígenas, as nossas matrizes africanas e as nossas matrizes de origem europeia ou e demais grupos que migram para o Brasil em determinados contextos. Vamos também nos debruçar sobre a ideia do patrimônio na sua integralidade, uma leitura crítica e a salvaguarda dos patrimônios materiais e imateriais, e os mecanismos de institucionalização, né, principalmente pelas instituições, aí, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, e do Centro Nacional de Folclore e Culturas Populares, né, pensar em políticas de coleta de dados, política de coleta de artefatos e de legitimação desses movimentos. Então, esse é o primeiro módulo, um módulo bem teórico, mas que tem, assim, uma importância gigantesca, porque ele nos dá os fundamentos conceituais para, em seguida, começar a pensar na integração, né, mecanismos de integração da cultura e das práticas de desenvolvimento locais e regionais. Então, nós vamos espichar esse galho aqui da nossa árvore, né, para pensar no turismo cultural, mapear atrativos e criar roteiros de possibilidades de rotas e turismo cultural, inteligência artificial e os impactos socioeconômicos, sociotécnicos da comunicação e da preservação de acervos. Vamos refletir sobre cidades inteligentes e a cultura como um eixo estratégico e criativo do urbanismo. Vamos pensar a integração entre o global e o local, né? A ideia de glocalização, ou seja, essa indissociabilidade entre as questões que implicam
na vivência local das comunidades e nas conexões globais, especialmente pelo campo da cultura. Então, o módulo do desenvolvimento, a gente estende essa noção de cultura que a gente vai construindo no primeiro módulo para pensar nos mecanismos de desenvolvimento local e regional. E aí, por fim, nós chegamos ao terceiro módulo, o módulo de prática, né? O módulo que transforma as ideias e pensa no impacto real. Vamos pegar aí quatro campos principais, né? As leis de fomento, e aí é fundamental que nossos alunos desenvolvam aí um domínio não apenas teórico, mas prático das leis de incentivo à cultura, a elaboração de projetos e orçamento, né? Essas leis que têm grande importância na manutenção dos projetos culturais do nosso país, né? Não podemos diminuir a importância das leis, pelo contrário, a gente precisa fortalecer os nossos argumentos em defesa de políticas institucionais, políticas de Estado para o fomento das práticas culturais. Vamos pensar em empreendedorismo e inovação, modelos de negócio, design thinking, né, design inteligente. Vamos pensar em organização de redes, né, gestão de cooperativas, ONGs, coletivos, enfim. E, por fim, também vamos pensar na questão do marketing e da formação dos públicos. Curadoria de eventos, formação de audiência, registro de marcas, são alguns dos tópicos que a gente vai desenvolver nesse terceiro módulo, pensando na parte prática, né, do desenvolvimento de projetos culturais. O nosso ecossistema de aprendizagem, gente. Então, o aluno é o centro dessa experiência. O EAD síncrono é a nossa abordagem principal, então as aulas são ao vivo, são interativas, obviamente, todos que estiverem presentes têm o acesso à palavra, né, tem a isegoria, por assim dizer, e isso é muito importante, que todos se manifestem, interajam, levantem as mãozinhas, conversem com seus professores. São momentos muito significativos de troca, né, entre as experiências, as leituras e o conhecimento que os professores vão trazer para cada disciplina. As aulas também serão gravadas, então, eventualmente, aqueles alunos que não puderem participar de um ou outro momento podem recuperar esse momento assistindo, então, as gravações e entrando em contato com os professores para fazer o registro da sua frequência. As frequências serão feitas por meio de um formulário do Google que vai ser disponibilizado durante cada aula. Então, no chat ali da aula vai vir um formulário, você vai lá e registra a sua presença. Tá? Então, eventualmente, se você não puder participar, você pode assistir a aula e solicitar o registro a posteriori. Temos algumas metodologias que a gente indica para os nossos professores, né? As metodologias chamadas ativas, então, principalmente a aprendizagem baseada em problemas, né? Problematização dos conceitos, a gamificação e a sala de aula invertida são alguns dos conceitos-chave, das metodologias-chave para a gente fazer um bom trabalho, e a gente vai trabalhar com essas ideias com o nosso quadro de professores. O curso também tem no seu ecossistema, né, essa conexão internacional, o intercâmbio com a IOV, Brasil e América, que permitem uma visão expandida, uma visão sem fronteiras, né? E o nosso corpo docente, então, ele é formado tanto por professores aqui da Unijuí, que se unem também a outros mestres e especialistas, convidados, pessoas que têm aí uma vasta participação no mercado cultural, né, em movimentos dentro e fora do país. O seu impacto no mundo, então, meu caro aluno, né, o nosso perfil de egresso, a gente quer 3 principais resultados que a gente deseja construir na sua formação. Primeiro é transformá-lo num protetor do patrimônio, e eu sei que muitos de vocês já o são. Então, nós queremos fortalecer essa identidade de protetores do patrimônio, especialistas em pesquisa, em registro e em salvaguarda da memória. Em segundo lugar, queremos que vocês se transformem, né, adquiram um olhar de gestor criativo, que tenha a capacidade de criar instituições, né, fundar cooperativas, entidades, gerir editais, criar produtos culturais que tenham rentabilidade para suas regiões. E, em terceiro lugar, também queremos
que vocês se transformem em agentes dessa transformação, dinamizadores da economia criativa regional e articuladores do movimento étnico em toda a região, né, todo o país e todo o Mercosul. A jornada culmina no seu projeto de intervenção lá no terceiro módulo. Então, ao longo dos módulos, o mecanismo de avaliação é composto pela produção de um texto reflexivo no final de cada módulo, que fecha, então, as discussões do módulo com os conceitos-chave da disciplina, e esses textos vão compondo a base de um projeto de intervenção real nas suas respectivas comunidades. Gente, esse é o ponto de partida. Nós temos uma longa jornada pela frente, são 360 horas, são 3 módulos, né, são 27 disciplinas que nos aguardam aí pelos próximos meses. A nossa história ganha um novo capítulo hoje, né? Viemos de uma excelente experiência com a oferta anterior do curso, e tenho certeza que teremos aí novamente um movimento de bastante sucesso nos estudos sobre folclore e artes populares. Então, em nome da coordenação do curso, né, em nome do professor Adelar, meu companheiro nessa jornada, em nome da Unijuí, declaramos oficialmente, né, abertas as atividades da segunda edição do curso de pós-graduação em folclore e artes populares. E, novamente, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa instituição, sejam todos bem-vindos à nossa Unijuí. Ao meu muito obrigado pelo espaço, pela atenção de vocês. Agradecemos, então, ao Dr. José Fernandes Pereira, coordenador do curso, né, de pós-graduação em folclore e artes populares, tão bem apresentado para nós aqui nesse momento. Mais do que formar especialistas, este curso forma pessoas comprometidas com a continuidade da cultura popular brasileira. Pessoas que não apenas estudam o folclore, mas que passam a vivê-lo, compreendê-lo e defendê-lo em seus territórios. E é por meio dessas trajetórias que o conhecimento ganha sentido, ganha voz e ganha continuidade. Convidamos agora, não apenas um participante, mas alguém que viveu, que construiu e que concluiu esse processo formativo, representando todos os especialistas da primeira edição da pós-graduação em folclore e artes populares, para compartilhar a sua experiência conosco. Convidamos Aldemir Maciel. Olá a todos, boa noite. Sou Aldemir Maciel, falo aqui de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e é um prazer estar aqui participando com vocês. Queria agradecer ao nosso presidente Clerton pelo convite de fazer parte desse momento e representar essa primeira turma de especialistas, e em nome do doutor professor Daniel Baggio, vice-reitor de pós-graduação, dar uma boa noite a todos da Unijuí. Nós somos muito gratos por todo o esforço, por todo o trabalho que vocês realizam em prol da nossa formação. Participar da primeira turma foi como desbravar um mundo que era conhecido por muitos de nós, mas, entretanto, a formação, a qualificação, a capacitação, ela é essencial para que a gente possa cada vez mais desenvolver políticas públicas nos nossos estados, nos nossos municípios, a gente possa cada vez mais ser bons e melhores professores e, acima de tudo, assumir a missão que é a formação da identidade cultural de cada localidade e principalmente do nosso país. A vocês que estão chegando, tem essa missão de continuar esse propósito, de continuar esse processo que cada vez mais se consolida, né, como um curso de alta qualidade e principalmente um curso que nos traz novas memórias, que trabalha a nossa sensibilidade, que trabalha a nossa capacitação, que trabalha, acima de tudo, o nosso olhar para com o nosso povo, para com o nosso folclore. Sejam todos bem-vindos, aproveitem cada momento, aproveitem cada segundo, perguntem, questionem, troquem amizades, porque o mais importante de tudo isso é a nossa formação. Parabéns a todos, sejam todos bem-vindos e muito obrigado.
Obrigada, Aldemir, nós te parabenizamos. E a experiência que acabamos de ouvir nos lembra que o folclore não se aprende apenas nos livros. Ele se vive, ele se constrói na prática, ele se carrega como responsabilidade. E é exatamente dessa vivência, dessa escuta e desse compromisso coletivo que nasce o nosso próximo momento desta noite. Um momento que não fala apenas de formação, mas de direção. Encerramos, neste momento, o eixo acadêmico desta noite, que reafirma o compromisso com a formação, a pesquisa e a continuidade dos saberes. Porque não há futuro para o folclore sem formação. E não há formação sem consciência do que somos. E é justamente essa consciência coletiva que nos conduz agora a um momento histórico. Um momento em que o Brasil se reconhece, se organiza e se projeta. A partir desse instante, damos início à solenidade de lançamento da Carta Brasileira dos Folcloristas. Um documento construído a muitas mãos, vozes e territórios. Uma expressão viva do pensamento folclorista brasileiro do século XXI. Senhoras e senhores, dando continuidade a este momento, chegamos a um ponto de profunda conexão entre a formação acadêmica e a construção coletiva do pensamento do folclorista brasileiro. Se até aqui celebramos o conhecimento, a formação e o fortalecimento institucional por meio da pós-graduação em folclore e artes populares, é agora que nos aproximamos de um marco que amplia esse caminho. Um marco que orienta e projeta o futuro do folclore no Brasil. Este é o momento em que a formação e o propósito se encontram, em que o saber se transforma em direção, em compromisso, em caminho. Convidamos, para uso da palavra, o presidente do Comitê Científico do primeiro Congresso Brasileiro de Folcloristas, Dr. Eduardo Benzatti. Ele não pôde estar presente, professora. Dando seguimento à nossa cerimônia, para conduzir este momento da consolidação institucional, nós convidamos, então, uma liderança que esteve diretamente ligada à construção e à projeção deste movimento em âmbito nacional. Convidamos para a sua manifestação o presidente da IOV Brasil, Pontão de Cultura, senhor Clérton Vieira. Senhoras e senhores, queridos mestres e pesquisadores, educadores, estudantes e todos aqueles que se dedicam suas vidas à cultura popular brasileira. Hoje não é uma noite comum, é uma noite em que o Brasil olha para si mesmo e decide se organizar. Há pouco, iniciamos um novo ciclo de formação, com a abertura da segunda edição da pós-graduação em folclore e artes populares. E isso não é apenas um curso, é um compromisso com o conhecimento, é um compromisso com a continuidade, é um compromisso com o futuro, porque não há preservação sem formação, e não há formação
sem consciência do que somos, mas toda a formação precisa de direção, precisa de propósito. E é exatamente isso que nos reúne neste momento tão importante. A Carta Brasileira dos Folcloristas nasce desse lugar. Ela não foi escrita por uma única voz. Ela foi construída no encontro, no diálogo, na escuta. Ela nasce das mãos de quem faz, das vozes de quem ensina e da experiência de quem vive o folclore todos os dias. Ela nasce do Brasil real. Hoje, nós não estamos apenas lançando um documento, estamos afirmando um caminho onde o folclore não é visto como passado, mas como presença viva, como identidade, como força de um povo que sabe de onde veio e que escolhe para onde vai. E a formação nos prepara, a carta nos orienta. Se o curso constrói conhecimentos, a carta constrói direção. E é nesse encontro entre formação e propósito que o folclore brasileiro se fortalece. Hoje, damos um passo importante, não apenas para reconhecer o que somos, mas para organizar o que seremos. Porque o folclore não se perde, ele se transforma, ele se reinventa, mas ele precisa ser cuidado. E o cuidar exige consciência, exige responsabilidade, exige compromisso coletivo. E isso que esta carta representa, um compromisso com memória, com os mestres, com as futuras gerações e, acima de tudo, com o Brasil. Que este momento não seja apenas lembrado, que ele seja vivido, praticado e multiplicado em cada território, em cada comunidade, em cada ação, porque o futuro do folclore brasileiro não está distante. Ele começa agora, neste momento. Muito obrigado. Obrigada e parabéns ao presidente Clérton. Senhores e senhoras, convidamos todos a uma escuta atenta e respeitosa. A Carta Brasileira dos Folcloristas já se encontra disponível em sua íntegra, em primeira mão, nos canais oficiais da IOV Brasil. E neste momento já está amplamente acessível ao público. Neste documento, trataremos de trechos representativos desse documento histórico. Hoje é uma noite histórica para o nosso país. É uma noite histórica para o nosso folclore. O que será apresentado agora não é apenas um texto. É a expressão de uma construção coletiva, nascida do encontro de saberes, experiências e vozes de todo o Brasil. A carta é voz, a carta é caminho. Convidamos, assim, para a leitura oficial de trechos significativos da Carta Brasileira dos Folcloristas. Folclore como vida presente. O folclore brasileiro é patrimônio vivo, presente no cotidiano do povo. Ser folclorista é missão, é ser ponte entre gerações, preservando e transmitindo saberes. Compromisso com ética. Atuar no folclore é respeitar comunidades, mestres e seus contextos culturais. Mestres e mestras
como guardiões. São os detentores dos saberes ancestrais e pilares da cultura popular. Juventude como protagonista. O futuro do folclore vive na juventude que reinventa sem romper raízes. Educação e cultura caminham juntas. Ensinar e aprender folclore é garantir a continuidade da identidade cultural. Políticas públicas são fundamentais. Sem estrutura, não há preservação. O folclore precisa de apoio e reconhecimento. Tradição e tecnologia dialogam. As novas linguagens ampliam a voz das culturas populares no mundo. Valorização da diversidade. O folclore revela a pluralidade e a riqueza cultural do Brasil. Memória como resistência. Preservar o folclore é manter viva a história do nosso povo. Cultura como direito. O acesso e a valorização da cultura são direitos fundamentais do cidadão. Saberes que se transmitem. O conhecimento vive nas mãos, nas vozes e nas práticas do povo. Coletividade como força. O folclore se constrói na união de saberes, territórios e gerações. Compromisso com o futuro. Cabe a nós garantir que a cultura popular continue viva e pulsante. E agora, convidamos todos os participantes desta leitura para que juntos, em uma só voz, afirmemos: O folclore a brasileiro declaração final. O folclore brasileiro não será esquecido. Ele viverá, Crescerá e continuará nas gerações. Uma verdadeira polifonia. O Brasil reafirma, nesta noite, um compromisso com a sua memória, com a sua, com a minha, com a tua, com a nossa identidade e com o nosso futuro. Porque o folclore não é passado, é presença viva, é continuidade, é construção coletiva. Agradecemos a presença de todos que fazem parte deste momento histórico. Uma excelente noite e que sigamos juntos, organizando o futuro do folclore brasileiro. Uma boa noite e muito obrigada pela presença de todos. Será que todo mundo podia abrir as câmeras, quem pudesse, para fazer uma foto? Acho que ficaria legal, né? Então, ótimo. Exatamente, eu ia pedir isso agora, né, para nós podermos nos enxergar também. Eu estou vendo a dona Paula ali, beijo grandioso. Gente, que sala bonita, não é? É de agora? Consegui chegar. Boa noite, saudades de vocês. Oi, Márcia. Boa noite. Tanto tempo, né? Enquanto o pessoal abre as câmeras, é importante nós anunciarmos, né? Tem várias pessoas aqui da Comissão Gaúcha de Folclore. Amanhã fazemos 78 anos de existência. 78. Estamos Boa de noite a parabéns. todos. Boa noite, tudo bom? Bom. Tudo bom, presidente Clerton? Saudade do senhor Tudo também. bem? Professora Lilian, o Zé. Boa Meu noite, Deus, a saudade de todos Luciane. vocês aí. Coisa boa Parece escutar as vozes. Em Aracatuba, vocês. Saudade daquela... Aos novos folcloristas que vão agora iniciar nesse curso, nessa segunda edição, recebo aqui todo o abraço desse povo maravilhoso do folclore brasileiro aqui. Vocês serão muito bem-vindos a essa turma, né, professores e professoras? Sejam bem-vindos, alunos aí. Muito obrigada. Uma foto! Grande abraço a todos. Oi, Lúcia, chegou agora.
Apareceu agora. Beijo, dona Paula. Beijão. Clerton, quero deixar um abraço muito forte desde Juí. Alegria participar agora como aluno, né, desse curso que eu vi crescer das mãos da universidade, com o apoio do IOV. Estou vendo tantas figuras maravilhosas, saudosas pessoas que realmente fazem pelo folclore. Quero me reportar, minha querida Paula, te dando esse beijo no coração a todos vocês. A Lúcia Brunelli, aqueles que estou vendo aqui agora, uma saudação muito especial aqui de Juí. Eu estou, nesse exato momento aqui, dentro da UET, participando e estarei durante todos esses dias aí, participando como aluno, ao que desejar, demonstro a minha gratidão ao Unijuí por estar dando essa oportunidade junto com a IOV, fazendo com que o Brasil todo possa estar nesse curso maravilhoso. Então, um beijo a todos, abraçando o Clerton e a minha querida Paula. Eu quero abraçar todos vocês com muito carinho, com muita saudade, e daqui a uns dias, quem sabe, estaremos todos aí na nossa Festa das Etnias, esse ano que a UET faz 30 anos e o Movimento das Etnias aqui de Juí completa 40 anos. Então, um beijo no coração de vocês e sucesso sempre a esse curso que tem a vida longa. Olha a foto agora, né? Quem vai fazer a foto? Todo mundo posou. Eu já fiz, posso fazer mais. Vou fazer. Vamos lá, bem bonitos. Aí depois eu compartilho lá no nosso grupo. Não deixe de compartilhar lá a página da Carta Brasileira dos Folcloristas, né? Porque quanto mais a gente compartilhar, mais o Brasil vai conhecer que essa carta já está disponível, né, para todos os folcloristas, ok? Ok. Perfeito. Divulguem suas redes sociais, as chamadas, para que visitem, para que conheçam essa carta que foi construída por todos nós. Não pode ter certeza que essa carta vai integrar as referências das dissertações e teses que eu estou orientando na UERGS, com certeza. E de muita gente aqui, né, Cris? Porque documento que estava faltando, né? É por isso que tem que ser divulgado, né? Aham. E daqui a 2 anos, a gente faz uma revisão da carta, né? Atualizar. Porque o folclore é dinâmico. Exato. Eu já recebi aqui uma proposta para o próximo congresso, quem sabe assim, mas estou negociando com a cidade de Curitiba. Oi, Tiago, tudo bom? Boa noite, meus queridos. Tiago. Olá, Tiago. Oi, dona Eneida. Tudo bom, dona Eneida? O presidente Clerton, já tem alguma previsão de onde vai ser o segundo congresso daqui a 2 anos? Eu já estou ansiosa. E com as novas leis, Clerton. Eu estou negociando com a cidade de Curitiba. Olha, que legal. Que legal. Quem sabe? Mas está aberta, estamos abertos a propostas, né? Assim, quem sabe lá em Parintins, quem sabe lá no Pará. Né? Olha aí que legal. Vamos viajar ao Brasil. Olha, eu pretendo ir ao Pará agora em setembro, tem uma festa muito bonita, a história do Boto Sairé. É maravilhoso o folclore. Tem muito falar. Estou tentando me organizar para ver se vou na festa do Boto, em setembro. Quem sabe também lá em Manaus, né, Valdir? Sim, também quem sabe. É que é tão caro ir para Manaus, é uma loucura. A gente está de braços abertos aqui, professor. Podemos fazer aí, elaborar aí um plano para poder realizar. Manaus está aqui de braços abertos, bem pertinho aqui de Santarém, a cidade aqui do Pará, onde é realizada a festa do Sairé, como a professora mencionou aí. É lindo. Também. Eu assisti aqui, eles estiveram em São Paulo, bem nas vésperas do nosso evento aí em Araçatuba, até mandei no dia para o Clerton, estava o Boto, um grupo todo do Juiz, eu não lembro o nome agora, mas eu posso botar ali no grupo, é muito bonito a história, é muito bonito o folclore, muito rico. Uma manifestação muito linda mesmo, professora, verdade. Sim.
E, Clerton, já se você pretende pensar num próximo para daqui a 2 anos, que até lá já vão estar, se Deus quiser, ter passado toda essa questão política, novos presidentes, não sabemos o que vem pela frente, mas começar a lutar, que eu acho que falta muito, vou defender mais do que nunca dentro do meu campo da educação infantil e de escola, essa de que seja obrigatório, porque o presidente da República, agora recém, teve uma série de alterações nas leis e da obrigatoriedade, desde 2012 já saiu a lei, a obrigatoriedade de dança, teatro, e sempre o folclore acaba não entrando, e acaba com todo respeito a todas as danças, mas quando vão para as escolas, a parte de dança, vou falar pela minha área, o que vão? Vai só professor de hip hop, disso, tá, não estou desmerecendo nada, não é isso, mas o folclore fica no esquecimento, as danças folclóricas ficam no esquecimento, né, e isso é muito triste, como a gente conversou um dia, a questão das nossas tradições se perdendo, né. Vamos lutar. Eu sei que lá no Rio Grande do Sul já é lei, né, professora Cristina? Não, a lei já existe em todo o país. Desde 2012 foi instituído, presidenta Dilma, na época, sancionou a lei, só que os municípios não cumprem as leis. Eu tenho tudo, eu cheguei a fazer muita campanha na época, mas os prefeitos não. Eu participei de um evento em São Paulo, uns 2, 3 anos atrás, tinha um pessoal de Alagoas, e aí lá fiquei feliz porque a moça disse que, inclusive, aí terá que ter concursos públicos específicos para professores de área de teatro, de dança, tudo. Em Alagoas já estava acontecendo isso. Isso já acontece em Porto Alegre. Isso aí. Porto Alegre. Professora Eneida, era interessante, boa noite. É o Vando, professora, tudo bom? Oi, tudo bem, querido? Que a senhora colocasse essa lei lá no grupo da gente, porque é interessante para a gente compartilhar nos nossos estados e municípios. Coloco, sim. Tá certo? E desde já quero convidar todos para participar da abertura do São João do Ceará e do Nordeste, na festa do Pau da Bandeira, em Barbalha, na cidade do Cariri. Então, sintam-se todos convidados para fazer parte da abertura do São João. Aí Alvê vai estar presente, né, Cleiton, também? Sempre. Vamos estar presente, né, prestigiando. Eu também estarei presente. A festa do Pau da Bandeira, certo? E para nós vai ser uma satisfação tê-los vocês aqui. Bacana, parabéns. E em breve também, né, teremos o lançamento aí, se Deus quiser, da Academia Brasileira da Cultura Junina. Sim, se Deus quiser. Estamos trabalhando se Deus quiser. Exato, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para, em agosto, a gente fazer o lançamento oficial da Academia Brasileira da Cultura Junina, já com a diretoria já constituída, com os representantes de vários estados do Brasil, né, compondo a diretoria executiva, a diretoria técnica e também os articuladores estaduais. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Como vocês estão? Tudo bem? Eu quero aproveitar também e dizer que eu fui um dos selecionados para estar no maior São João do Mundo, lá em Caruaru, pelo 4º ano. Vou estar lá representando aqui a cidade de São Paulo. E também estender um convite para vocês, viu, Clerton? Em São Paulo, nós estamos organizando um seminário sobre formação de forró. Eu vi. Vai ser aqui no Centro Cultural Olido, dia 15, 16 e 17. Tá vindo, e vai ter presença confirmada da presidente nacional do Fórum de Cultura de Raiz da Paraíba, que é a dona Joana. Mas é em maio? Que mês? De maio, dia 15, 16 e 17 de maio, no Centro Cultural Olido. No centro. É um seminário de uma lei que a gente conseguiu aqui na cidade de São Paulo, que hoje existe o fomento ao forró na cidade de São Paulo, né? Sim. Então a gente conseguiu um edital, conseguimos aprovar um seminário por edital e estamos organizando esse seminário com as políticas públicas aqui para o forró na cidade de São Paulo, tá? Bacana, parabéns. É um prazer revê-los. Vou tentar ir, pelo menos um dia. E só reforçando, pessoal, em agosto,
nós estaremos fazendo a abertura também das inscrições para a formação de avaliadores de festivais juninos, né? A maior formação de avaliadores juninos, né, do Brasil, em parceria com a IOV, né, que a gente já tem essa formação, já vai para o 6º ano, e já temos para mais de 600 jurados em todo o nosso... nós temos como parceiros, né, de todo o Brasil, e agora a gente está fechando agora com vários festivais de vários estados, já estamos com 7 estados fechando os festivais, e a gente quer ampliar esse número de festivais para justamente a gente indicar os jurados da nossa formação. Bacana, parabéns. Bom, gente, é isso. Dá vontade de ficar aqui conversando até altas horas, né? Porque a gente está com saudade do pessoal. Mas, em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, ao vivo. O professor o Antônio Marcos está com a mãozinha. O Marcos. Oi, boa noite a todos, tudo bem? O que eu queria ver, para você colocar aqui depois o contato da Unijuí, que eu acabei me perdendo, que são muitos grupos que eu faço parte e tudo mais, para eu entrar em contato, que eu fiquei interessado em fazer essa pós. Mas dentro disso tudo que foi apresentado, que eu achei ótimo, os módulos, são 3 módulos para a formação de 360 horas, eu fui prestando atenção na apresentação e teve um item que me chamou bastante atenção, é mais como uma sugestão mesmo, já que a gente está falando de folclore, de cultura popular e tudo mais. No módulo 2, tem um ponto bem interessante, é mais como uma sugestão, que é conexão com turismo, tecnologia e cidades. E aí depois ele reforça, quando ele vai expandindo, que ele coloca cidades inteligentes. Quando a gente coloca turismo e cidades, ou cidades inteligentes, nós já temos uma tendência, é lógico que a gente precisa da cidade, a cultura ela precisa da cidade para se manifestar, mas ela acontece muito nos territórios, muitas vezes no campo rural. Então, é como uma sugestão, eu substituiria por municípios inteligentes, porque quando você coloca o município, você não está falando somente do território da cidade, porque muito do que nós estamos falando aqui de culturas ou de folclore, ele surge dentro de territórios que não necessariamente são cidades. E quando você fala de município, você abrange tudo, tanto a cidade quanto a zona rural e tudo mais. É só uma sugestão. Mas eu fiquei bem interessado, porque assim, são pequenas palavras que ela carregam sentido. Né? Então, quando você fala município turístico, ou município de interesse turístico, você está falando da exploração da fazenda, né? Sei lá, de tudo isso. E quando você fala cidade, parece que você já restringe ou direciona somente para a cidade mesmo. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, tá bom? Mas, enfim, é só uma sugestão para esse módulo 2. Eu substituiria essas 2 palavrinhas, essa palavrinha cidade por município, tanto em município inteligente quanto cidade e tecnologia e cidades. Tecnologia e municípios e municípios inteligentes, porque os campos, os modos de fazer tradicionais também estão sendo muito valorizados dentro dos editais, inclusive, dos repasses culinários e tudo mais, dentro da cultura popular e dentro do folclore. Tá certo? Ótimo, Marco. O interessante desse curso é que você vai se identificar muito mais, porque todos os alunos são professores. Então, a gente acaba aprendendo com todo mundo, entendeu? Assim, então, bom, é mais uma sugestão para contribuir mesmo. Estão aí muito boa mesmo assim. E uma pena que você não pôde participar da primeira edição, mas está na segunda. Mas eu vou participar dessa agora. Deixa o contato lá, o telefone, que eu vou entrar em contato, tá bom? Tá bom. É isso. Obrigado, é um prazer rever vocês todos, sempre. Também, Marcos. Você vai vir na feira aqui agora, esse mês de maio, né? Vou em maio, vou participar do Salão de São Paulo, e aí de 13 a 17 eu vou estar em São Paulo 16 e 17, que é o sábado e domingo, nos 2 dias finais, o dia inteiro. Tá? Na Bienal do Ibirapuera, se Deus quiser. Tem coisas novas que eu estou fazendo, enfim. Levar sempre novidades. Também lá com a mestra Cleide aí. Isso. Como é que está a mestra Cleide lá, o andamento lá da feira? Nossa,
Estou trabalhando, acabei hoje, fechei as apresentações musicais, que a produção é minha, né, da produção musical, 5 apresentações. E estamos trabalhando na decoração também, sem contar Conarte, FEAPESP, loucura total mesmo. Mas a senhora não colocou o Zé da Lua para atração, não vai dar certo essa feira. Se quiser, eu mando material para você, viu? Mas eu fechei, todo mundo acabou de me enviar os contratos, e vai ter forró também, vai ter um grupo de forró, vai ter uma banda de pífano, MPB, viola e samba. Cada dia é uma apresentação, vai ser bem bacana. Sem contar, né, a maravilha do Brasil inteiro que estará aí, né? Muito boa. Sim. O ano passado foi muito bonita a feira, muito bonita mesmo. Irei lá. Fruição. Se você já tiver um folderzinho para divulgar, eu disparo, porque eu tenho um monte de amigas artesãs, a gente dispara, eu coloco nos meus grupos também, Cleide, para a gente fazer a propaganda aí. Eu já estou divulgando lá nas minhas redes, mas eu vou te mandar. Tá bom. O Tiago está com a mãozinha levantada. Sou eu. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bom revê-los. Falando um pouquinho, né, do nosso folclore, estive presente, né, junto com vocês. E agora faço parte também dessa segunda edição da pós-graduação. Por um enriquecimento muito grande, né, por indicação, estímulo do nosso professor Clerton, assim, da gente crescer e valorizar a nossa cultura cada vez mais. E eu que represento, estou muito junto com o movimento da cultura popular das quadrilhas juninas, né? Não falando só do estado de Goiás, mas falando de todo o Brasil, né? E dessa importância, né? O Vado falou aí dos nossos avaliadores juninos, né? Eu fiz parte aí desde a segunda edição, né? Desse movimento da Mojune, né, de formação de avaliadores, dessa importância, dessa valorização das quadrilhas juninas, né.